E aí pessoal do YouTube, eu sou o Wesley e neste vídeo eu vou falar do dia que eu me perdi em Juazeiro do Norte. Como vocês sabem, eu fiz faculdade de Ciência da Computação e era no campus da UFCA no Juazeiro. Para contextualizar, eu ia todo dia de ônibus da minha cidade para lá, é mais ou menos mais de 50 quilômetros. E o ônibus pegava todos os estudantes aqui na cidade, eles vão nos escola branca, e ia soltando lá no Crato, no Juazeiro, em todas as faculdades que os estudantes estudavam, como eu. Mas o meu era na última parada. Até aí tudo bem. É o contexto geral, normalmente, que acontecia. Mas um dia o ônibus deu o prego, o que não era difícil dar o prego, era direto dando o prego. O ônibus deu o prego, eu tive que caçar um meio, né, de ir pra faculdade, porque eu não podia perder aula. Eu não gosto de perder aula. Então eu ia de Topic, aquelas sprints que fazem a linha de uma cidade para outra. Eu peguei normal a Topic. Cheguei lá no Juazeiro, naquela rotatória central, aquela grandona. E de lá eu peguei o Uber e fui pra faculdade. Depois tive a cadeira tudo normal, né? Mas naquele dia em questão eu não tinha aula pela tarde. E eu fui voltar meio-dia. Eu não queria pagar outro Uber, que era meio caro naquele horário de pico lá, meio-dia. E fui pegar o Via Metro. O Via Metro é o ônibus municipal que não é Juazeiro. Tem a linha 8, 10 e várias outras. A que passa lá na UFC é a linha 8 e 10, que passa no ponto que eu tenho que descer, que é no shopping. Eu fui, né? Nunca tinha entrado, sei lá. Paguei lá o ônibus super lotado, como sempre no horário que eu via os estudantes indo. Lá eu peguei o ônibus, desci. Eu tinha que ir me segurando assim, porque cada curva que o ônibus dava, a gente caía pro outro lado, caía pro outro lado. É muito ruim andar em ônibus, principalmente em pé. Eu não me acostumei. E o motorista, não sei se era em toda a velocidade que ele ia, ou se era aquela velocidade mesmo, que eu nunca tinha pegado. Mas é super lotado, a gente caindo por cima das pessoas. Mas aí tudo bem, né? Já tava chegando perto do meu destino. E antes eu tava com preconceito, eu não conheço essa rua que eu tô aqui. Tomara que o ônibus não deu prego e não aconteça nada. Mas alguns minutos depois, quando eu tava passando pela capelania militar lá de São Sebastião, aconteceu um acidente no ônibus. O ônibus ia dando a curva, entrar numa rua e uma moto se entrou debaixo do ônibus. E ali o ônibus parou, né? E todo mundo agoniado, agoniado, pensando que o motorista da moto tinha morrido, que tinha acontecido alguma coisa. E o motorista do ônibus disse, não, não posso sair daqui não, tem que a polícia vir e o Demutran, o Detran era uma coisa assim que tinha que vir. E todo mundo desceu do ônibus, né? Eu não recebi o resto do meu dinheiro da passagem, mas todo mundo desceu do ônibus, mas eu tava numa rua esquisita, né? Eu não sabia que rua era aquela. Pra mim, que nessa questão era a Avenida Castelo Branco, né? Eu tava achando parecido com a rua que eu já tinha visto, mas eu não tive certeza. Eu disse, não, vou começar a andar pra frente, vai que essa rua fique familiar. Eu comecei andando, 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 e vi que a rua não ficava familiar. Eu disse, eu vou entrar na esquerda aqui. Tem uns prédios bem altão. Eu me lembrei, não, vou ligar o GPS aqui. Só que eu tinha dados móveis e o GPS começou. A tantos metros, vire à esquerda. A tantos metros, vire à direita. Pegue a rua fulano de tal. E eu disse, sem saber pra onde é que eu ia. Quando eu tava seguindo o GPS, eu já tava indo o oposto que ele tava dizendo. Eu não sei seguir GPS de forma alguma. E aí eu me perdi, porque eu não sabia quando das Topic, né? Porque eu nunca tinha andado assim no Juazeiro. E eu fui, comecei a seguir o GPS. Eu passei por umas ruas estranhas, que não tinha ninguém. Eu tava morrendo de medo de ser assaltado. Porque aqui onde eu moro, o povo diz que no Juazeiro é cheio de ladrão. Eu tinha esse trauma. Mas comecei a seguir o GPS. E cada vez o GPS mandava, mandava, mandava. Eu ia para uma rua estranha, uma rua estranha. E eu tenho aqueles prédios bem altão que o povo diz que é da Ivete Sangalo, lá no Juazeiro. Eu passei por aquela rua, não tinha ninguém. Depois eu passei numa rua que tinha umas árvores com canteirozinho no centro, também não tinha ninguém, morrendo de medo, morrendo de medo. E quando eu vi lá na frente de uma pessoa, eu já tava morrendo de medo de ser assaltado também, porque eu tinha muito medo de ser assaltado. E foi eu seguindo o GPS, quase sem acertar, eu vi que, que eu tava saindo na rua do Hospital Regional do Cariri, que é o hospital que tem lá, um dos principais aqui do Cariri. Eu vi que eu tava conhecendo essa rua, eu saí mais ou menos de frente lá, eu comecei a andar, 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 e vi que eu tava na rotatória central, saí perto lá da UF, eu vi que eu tava conhecendo o caminho.
Eu fui que atravessei pro outro lado e consegui pegar a Topic que eu voltaria pra casa, mas a sensação minha não foi boa, aquela experiência minha. Porque nunca tinha dado assim por conta de fazer. Sempre eu ia no ônibus, o ônibus pegava e deixava nas faculdades de cada um. Mas dessa forma eu nunca tinha andado a pé. Mas isso foi no início assim da faculdade, quando eu estava fazendo. Porque eu nunca tinha saído de casa, né? Eu era, pra assim dizer, matuto pra andar nos campos. Mas depois eu aprendi a andar com essas perdas se perdendo, se rachando. Mas é horrível seguir GPS. Ele dizia, siga, vá para a direita. Eu virava à esquerda. Vá para o sul, ia para o norte. Era tudo ao contrário, porque eu não sabia seguir GPS. Eu também estava muito nervoso. Eu olhava pelo mapa e dizia, não, é para aqui. Mesmo o GPS mandando ir para o lugar, eu ia. E o GPS só me colocou em ruas estranhas, né? Eu com medo de ser assaltado e tudo. Mas isso foi uma experiência boa pra porque eu tinha que aprender a andar nos campos. Eu tinha que conhecer os locais. Por sorte, graças a Deus, eu não fui assaltado nem nada, nem aconteceu nada comigo. Eu acredito que o motorista ficou bem, porque quando o ônibus ia virando assim, a moto entrou por debaixo. Ele não bateu de frente. Eu não sei como foi, mas a moto fez assim debaixo do ônibus. Por sorte, também não aconteceu nada com ninguém do ônibus. Mas eu fiquei com um frio na barriga, com bastante medo de não achar o caminho de volta e ficar perdido no sorteio. Porque eu não queria pedir informações a ninguém, porque eu não conhecia ninguém, né? Eu tinha um medo tremendo. Então, pessoal, vocês já se perderam em algum local? Se você for de Juazeiro região, vocês sabem essa rua que eu estou falando. Eu vou colocar as fotos também para ficar melhor de contextualizar. Mas eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e comentem algumas situações que vocês já tiveram assim, se perder ou outras semelhantes. Valeu!